Me parece que na vida nós precisamos mais do que o pensamento tem nos dado. Agora reparem a dificuldade que nós temos para uma vida real, livre de complicações, livre de problemas. Uma vez que toda essa vida, como nós conhecemos, ela gira em torno, olhe de perto isso e você verá, ela gira em torno dessa questão fundamental. Veja, aqui estamos trabalhando com você as diversas questões fundamentais da vida. Nós temos inúmeras questões. E como eu tenho colocado aqui, estamos trabalhando o maior número possível delas. Mas elas são inumeráveis. E por que elas são inumeráveis? Porque, basicamente, a nossa inabilidade de lidar com a vida é porque a nossa vida, reparem, ela gira em torno de uma dessas questões, que é a questão do pensamento. Então, eu volto a dizer, me parece que nós precisamos mais do que o pensamento para lidar com a vida. Então, existem diversas dificuldades aqui, com as quais nós nos deparamos. Aqui, particularmente, quando fazemos essas colocações, eu vejo que uma das maiores dificuldades que nós temos, dentre essas dificuldades diversas na vida, é a própria questão da comunicação. A nossa confusão interna, em razão da presença do pensamento em nós, como esse pensamento tem funcionado, como ele funciona em cada um de nós, isso tem nos colocado em uma grande desordem, em uma grande complicação. Isso porque nós, na comunicação, nós estamos sempre fazendo uso da fala. E notem, a fala presente, ela é basicamente a expressão do pensamento. A linguagem em nós, presente, é a expressão de ideias. E o que são as ideias? Um conjunto de palavras, de pensamentos que se organizaram e são expressos como ideias. Assim são as nossas comunicações. E por que é que a comunicação é tão complicada? Porque o modo como nós lidamos com a fala, com a palavra, é complicado. Nós temos uma forma de interpretar, de traduzir, de ver aquilo que é dito a partir desse fundo que trazemos, que é a forma como nós reconhecemos, particularmente, aquela palavra. Então, a nossa tendência é sempre, ao ouvir alguém, traduzir, interpretar, julgar o que ele diz com base na forma como nós representamos para nós mesmos aquela fala, aquela expressão, aquela palavra. Então, uma das dificuldades que nós temos nesse tipo de encontro aqui, veja, o nosso interesse está no despertar dessa inteligência espiritual. A verdade dessa inteligência espiritual nos dará uma visão da vida de tal forma que poderemos lidar com a vida sem essas complicações, sem essas confusões que nós temos produzido, que nós temos criado.
em nossas relações. E a nossa dificuldade de lidar com essas questões fundamentais da vida, isso passa, ou isso ocorre, ou isso acontece em razão da ausência dessa inteligência divina, dessa inteligência espiritual. E aqui agora nos deparamos com a própria dificuldade da comunicação desse assunto. Então eu tenho para mim que é importante, aqui num encontro como esse, nós aprendermos essa linguagem. Afinal, qual é a linguagem que é colocada exatamente aqui dentro desse canal? Porque se nós não tivermos uma aproximação da linguagem, do significado que estamos dando aqui a cada uma dessas palavras, nós estaremos em apuros, porque não iremos alcançar o que está sendo colocado. Ou iremos ficar com muito pouco disso. E repare que é exatamente assim que a nossa mente funciona. Nós somos, em razão desse condicionamento que nós já trazemos, desse condicionamento mental presente em nós. Nós somos muito displicentes quanto a escutar, a saber escutar. Nós não sabemos escutar. Ao nos depararmos com uma fala, nós ficamos sem perceber o que fazemos. Não é de uma forma consciente que fazemos isso, mas inconsciente, nós ficamos fazendo edições daquilo que escutamos. É quando, na verdade, ficamos apenas ouvindo. Não existe um escutar, um completo escutar. A nossa inclinação é de fazer edições daquilo que está sendo dito, para ficarmos com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós queremos ouvir. E o que nós não queremos ouvir, internamente nós deletamos. Então, notem, a primeira dificuldade aqui está no próprio fato de que nós interpretamos cada palavra segundo o nosso próprio fundo, segundo o nosso próprio condicionamento, segundo a nossa própria forma de entender aquela palavra. E, além disso, ainda temos esse agravante. Nós ficamos apenas com o que nós queremos ouvir. Então não há um verdadeiro escutar de um assunto como esse. Não há como explorarmos isso juntos, de verdade. Aqui no canal eu vejo diversos comentários sobre essa dificuldade de acompanhar essa fala. Veja, nós estamos aqui fazendo uso de uma linguagem comum. Então, por que nos deparamos com essa dificuldade? Porque nós ficamos nessas edições e nessas interpretações particulares do que nós queremos ou desejamos escutar. Então, ficamos apenas ouvindo e interpretando e editando, ficando com o que nós queremos e rejeitando o que nós não queremos. Esse tipo de assunto aqui, reparem, ele é um assunto que tem uma base simples, mas a nossa forma psicológica
de comportamento, em geral, sempre é assim, é bastante complexa. Quando nós estamos em contato com o outro, ou com algum tipo de assunto, psicologicamente, nós somos criaturas complicadas. Essa é uma dessas questões fundamentais da vida. Como nesta vida encontrar uma mente simples? Se deparar com uma mente livre, desembaraçada desses velhos padrões de pensamento que nós herdamos desta sociedade, desta cultura, desta propaganda e também desta herança de tradição familiar. Então, psicologicamente, nós precisamos descobrir a beleza de uma mente livre. Então, nós precisamos desta ciência, desse escutar. Se desembaraçar dos pensamentos, desses modelos de pensamento, é fundamental. Aqui nós estamos com você explorando esses diversos assuntos que diz respeito à nossa vida. E você sabe, a vida requer essa presteza, essa prontidão, requer essa habilidade de lidarmos com tudo que surge, com tudo que aparece, com tudo o que se mostra aqui para cada um de nós, sem complicarmos, sem criarmos situações com isso. Ou então estaremos sempre nos mantendo dentro desse formato antigo, de uma vida carregada de problemas. Então, escutem com paciência essa fala. Aliás, todas as falas que nós colocamos aqui para você disponível no canal. Isso pode parecer, a princípio, bastante desconfortável, mas isso em razão de que não aprendemos ainda a escutar. E aqui eu quero lhe convidar a descobrir a importância desse escutar. Então, esse escutar requer esta aproximação, desta qualidade de mente. Uma mente que se prontifica dentro desse silêncio, desta quietude, para apenas acompanhar aquilo que está sendo dito. Veja, não estamos falando de algo tão estranho, tão desconhecido para você. Nós temos alguns momentos na vida onde nos colocamos para escutar. Nesses momentos, você relaxa internamente. E quando há esse relaxamento interno, a mente se aquieta, em razão de um interesse muito simples, direto e natural, diante daquela cena, diante daquele momento. Quando você vai ouvir música em um show, a sua intenção é acompanhar tudo aquilo. Então, por mais agitado internamente que você se encontre, nesse momento, você tem que ter um certo nível de relaxamento para poder acompanhar aquilo que ali acontece. Mesmo que haja muito movimento no palco, muito som no palco,
um certo espaço dentro de você se faz necessário para você acompanhar aquele espetáculo, aquele evento, aquele acontecimento. Tirando esse exemplo, fica muito mais simples um outro exemplo. Quando você, por exemplo, está em um contato com a natureza, você sabe que está diante de um espetáculo, não um espetáculo de movimento, não um espetáculo de muito som, mas está diante de um espetáculo de silêncio, de quietude. Então, especialmente num contato com a natureza, fica muito mais fácil, mais simples esse relaxar. E quando você relaxa, a mente se aquieta. Um espaço interno se abre para esse encontro com a natureza. Ao se deparar com uma cadeia de montanhas, ou ao se deparar com uma lua cheia em uma noite, o espetáculo de um céu estrelado, repare, naturalmente você se aquieta, a mente se aquieta, um espaço interno se abre. Então, esse escutar a natureza, esse escutar esta presença da natureza está presente. Aqui nós estamos com você, lhe mostrando como realizar na vida o despertar dessa inteligência espiritual. Isso requer que você descubra como ter uma aproximação do escutar. Não só escutar aquilo que está externo a você, como quando você vai assistir um espetáculo teatral ou a um show musical ou ouvir uma orquestra, ou se deparar diante da natureza, de um espetáculo da própria natureza, como esse que acabamos de colocar. Mas precisamos, antes de tudo, descobrir como escutar a nós mesmos. É aqui que nós nos deparamos com a ciência da revelação da verdade divina. Essa verdade divina se revela em razão da presença dessa inteligência. E essa inteligência só se revela quando nos deparamos com esta quietude, com esse silêncio, com esta aproximação interna de visão daquilo que se processa dentro de cada um de nós. Então, aqui com você, nós estamos trabalhando a verdade sobre esse estudo de quem nós somos. O que significa uma compreensão de todo esse processo de funcionamento de nós mesmos. Então, é quando nós nos aproximamos da arte da meditação. Assim, a meditação é aquilo que está presente nesse instante. Não se trata de uma prática de meditação. Se trata de uma ciência do meditar. Esta ciência da própria meditação, da verdadeira meditação, requer a ausência desse elemento presente, que é o meditador. É esse meditador que não se prontifica para escutar, que não se prontifica
para esta quietude e para esse silêncio? Veja, pode ser paradoxal, uma vez que a ideia que nós fazemos é que o meditador faz parte da meditação. Então, nos foi ensinado aí fora que a prática da meditação é fundamental, mas a prática da meditação requer a presença desse que medita. E esse que medita é esse elemento que é o próprio eu, o pensador, o meditador. Enquanto que a verdade da revelação da meditação é aquilo que acontece quando há esse espaço, essa quietude, esse silêncio. Quando você está em um contato com a natureza está presente e o eu desaparece. Observe se é assim ou não. Diante daquela lua cheia, diante daquele céu estrelado, a única coisa presente não é o eu, é o próprio espetáculo. É esta lua cheia, é esse céu estrelado. Quando você está diante de um contato real com a vida está presente. E o sentido do eu, do ego, esse sentido de separação se dissolve. Essa é a beleza desse encontro. E esse encontro está presente porque esse elemento não está. Esse elemento é o eu, é o pensador, é o meditador, é o observador. Diante daquele espetáculo, há só o espetáculo. Esse olhar não é o olhar de alguém que tem pensamentos sobre aquilo, ideias sobre aquilo, conceitos sobre aquilo, que internaliza um pensamento do tipo: como isso é bonito, mas que coisa boa, mas como é bom, ou qualquer outro tipo de pensamento. Se isso surge nesse instante, não há mais esta ciência desse puro e direto olhar sem o eu, sem o ego, sem o observador. Assim é essa verdade da meditação. Quando a meditação está presente, nesta comunhão, não existe esse elemento chamado meditador. Nós precisamos descobrir a vida sem o eu, sem o ego, sem esse que ouve, escuta, fazendo edições, avaliações, comparações. É quando temos um real contato com o que é. Esse real contato com o que é sem esse elemento que tem ideias, pensamentos, imagens sobre o que deveria ser, sobre como poderia ser. A beleza de um encontro com o momento presente é a ausência desse elemento para esse encontro. É quando esse momento se revela. E tudo isso é possível quando a mente se aquieta, quando há esta quietude. E isso ocorre de uma forma natural, quando há apenas o escutar, quando há apenas o olhar. Não é alguém olhando, não é alguém escutando. Porque, como já foi colocado, alguém escutando vai editar,
vai aceitar algumas coisas e rejeitar outras? Assim, sempre nesses encontros aqui, você pode transformar esse momento em um momento extraordinário. E você só pode transformar esse momento em um momento extraordinário quando o eu, o ego, não se envolve com esse momento. Então, nós precisamos ter uma aproximação sempre do momento, como, por exemplo, esse encontro aqui, nesse olhar, nesse escutar. Então, não ocorre mais essa separação. Então, essa fala, essa linguagem, ela não passa mais por esse crivo de intelecto condicionado, fazendo escolhas do que escutar. E assim deve ser a nossa prontidão para um contato com a vida em sua totalidade. Agora, como acabamos de colocar logo no início da fala, isso só se torna possível quando nós sabemos lidar com esse elemento, que é o elemento básico. É a base de toda essa confusão psicológica, de toda essa complexidade psicológica que estamos vivendo na vida, que é o pensamento. Então, o que é o pensamento? Nós temos aqui no canal uma playlist sobre esse assunto. O que é o pensamento? O pensamento é esse elemento presente em você desnecessário para esse escutar, para esse olhar, para esse perceber sem o eu. O pensamento é esse elemento em você que vem do passado. E ele surge como a presença de um óculos colorido, sempre disposto a colorir a visão, a percepção. Esse elemento que vem do passado, que é o pensamento, é a forma como nós temos funcionado já há dezenas de anos, já há 2 ou 3 ou 5 dezenas de anos. E, no entanto, na humanidade, há milênios tem sido assim. Aqui estamos com você investigando isso, aonde o pensamento se faz necessário e aonde ele não se faz necessário. Nesse contato com a vida acolhida como ela é, o pensamento é desnecessário. Assim, em um nível ele se faz necessário, em um outro nível ele é não só desnecessário, como ele cria problemas. Todos os diversos problemas que você tem na vida, eles estão presentes em razão da presença do pensamento. É o pensamento que sustenta em você estados internos de confusão, de desordem, de sofrimento. Então, descobrir a verdade sobre o pensamento. O que é o pensamento? O que é a verdade do pensar? Aqui nesse canal e em encontros online, presenciais, nós estamos trabalhando com você o despertar dessa inteligência divina, dessa inteligência espiritual, para uma vida livre do pensamento. Agora, aqui, por exemplo, o pensamento é só uma expressão, uma forma
uma linguagem, uma maneira de comunicação. Mas nós precisamos ir além dessas palavras, dessas expressões, para a verdadeira compreensão daquilo que está além do pensamento. Por exemplo, aqui, num encontro como esse. Então, nós estamos propondo a você a ciência de Deus. Essa ciência de Deus requer a presença desta divina inteligência aí. E como temos colocado, não se trata da inteligência do especialista que exerce uma profissão, que trabalha com base no conhecimento, na experiência, e esse conhecimento, experiência é parte da memória, algo técnico, para cumprir uma função ou exercer um certo ofício. Então, profissionalmente, precisamos de inteligência para uma dada profissão, para um determinado tipo de trabalho. No entanto, aqui estamos explorando com você a visão da inteligência de Deus, o que lhe permite uma compreensão da totalidade da vida. Isso requer a presença da verdadeira meditação, não daquilo que alguns chamam aí fora de meditação. Se você ouviu com atenção, você percebeu que aqui estamos colocando esta aproximação da verdade do autoconhecimento e desta real meditação de uma forma inteiramente diferente daquilo que é conhecido aí fora. Então, quero deixar aqui para você um convite. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto com você. Então, através de perguntas e respostas, e nesse contato com a revelação do que é esse trabalho, estamos trabalhando isso aqui juntos. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui esse convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, aqui é a constatação da verdade sobre você. Nos deparamos com algo além da fala, com algo além da linguagem. Nos deparamos com a realidade do ser. Isso é autoconhecimento.